Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós já iniciamos, né, o tema da multiplicação e também já falamos um pouquinho sobre divisão, mas agora nós vamos efetivamente falar sobre esses temas, tudo bem? Então, abram o livro de vocês na página 79 e nós vamos falar sobre multiplicação de números naturais, ideias, vocabulário, cálculo mental e algoritmos. Nossa professora tem umas palavras aí que parece que não combinam muito com o meu vocabulário, né? Não falo isso todos os dias, mas é assim mesmo. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova, identifica coisas que nós não conhecíamos antes, certo? E é assim mesmo. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui por esse exercício, e esse exercício, ele nos ensina a realizar a mesma coisa de 3 formas, certo? Eu tenho a minha forma preferida de realizar, porém, cada um pode escolher a forma mais adequada, a forma que se sente mais tranquilo para poder realizar, certo? Então, olha só, peguem aí o livro de vocês. Flávia trabalhou 25 horas por semana durante 12 semanas. Quantas horas ela trabalhou nesse período? Então, como vocês sabem, todo problema nós precisamos primeiro compreender esse problema, depois planejar e, por último, executar, certo? Que é resolver. Então, a gente já sabe quantas horas a Flávia trabalhou por semana e quantas semanas ela trabalhou, certo? A pergunta que eu estou fazendo é quantas horas ela trabalhou nas 12 semanas. Então, eu poderia fazer 25 mais 25 mais 25, 12 vezes. E isso demoraria muito. Então, nós vamos utilizar a multiplicação. Quando eu uso a multiplicação? Quando eu somaria o mesmo número várias vezes. Então, quando existe um padrão na minha soma, eu transformo isso em multiplicação. Porque a multiplicação é quando eu pego um número e multiplico ele, por exemplo, 5 vezes. Então, eu vou somar o mesmo número 5 vezes, 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25, por exemplo. Então, na multiplicação, eu simplifico esse processo, tá bom? Como que faz para a multiplicação ser cada vez mais simples, professora? Decorem a tabuada. Decorar a tabuada é a parte mais importante para poder conseguir realizar multiplicação e divisão sem dificuldade. Então, tá com dificuldade na multiplicação e na divisão é porque ainda não entendeu ou não decorou a tabuada. Decorem, falem, peçam para os familiares de vocês para poder tomar a tabuada de vocês, sabe? Quanto é 5 vezes 4? E assim vai, certo? Então, aí é só pedir, tentem decorar e aí vocês peçam para alguém verificar se vocês conseguiram compreender a tabuada, tá bom? Então, agora primeiro nós vamos planejar. Então, uma das ideias da multiplicação é juntar quantidades iguais. Então, você precisa juntar 12 vezes 25 horas, ou seja, efetuar a multiplicação de 12 vezes 25. Então, vamos lá. Nós vamos, como eu já disse, efetuar essa multiplicação de 3 modos. O primeiro modo, oh meu Deus, geometricamente. O que eu faço? Em uma folha de papel quadriculado, construímos uma região retangular com 12 linhas e 25 colunas e decompomos esses números. Então, aí aqui eu tenho 25 quadradinhos por 12, certo? A quantidade de quadradinhos que eu tiver em todo esse lugar é a quantidade de quadradinhos, é a quantidade de horas, no caso, né, que a Flávia trabalhou, porque eu estarei realizando a multiplicação. Então, a primeira forma que eu vou fazer vai ser decompor. 25 não é 20 mais 5? 12 não é 10 mais 2? Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer retângulos. Como eu vou dividir por 20 e também em 10? Essa parte de 2, sobrou 5 aqui do lado. Então, eu vou fazer 10 vezes 20, que é 200, que fica tranquilo. Deixa eu marcar aqui, ó.
10 vezes 20, que é 200. 2 vezes 20 também, porque aqui também tem 20, né? É 40. 10 vezes 5 é 50. E 2 vezes 5 é 10. Professora, eu não entendi nada do que você fez. Então, pera lá. O que eu fiz aqui? Na verdade, o que foi feito nessa atividade? Eu decompus os números e aí eu peguei e multipliquei esse por esse por esse, dá esse, certo? Esse por esse 20 também, dá esse. Esse 2 aqui, porque aqui não tem 2 quadradinhos, por esse, dá esse. E, por último, mas não menos importante, esse daqui. Por esse daqui, dá esse. Então, aí depois é só eu somar tudo, tá vendo? Eu acho mais difícil fazer assim, porque demora muito e eu não tenho muita paciência. Então, vamos para as próximas formas. Até porque dessa primeira forma você precisa ter sempre um papel quadriculado. E lá na escola tem bastante, mas infelizmente, né, eu não tenho como entregar esses papéis para vocês. A segunda forma é decompor os números 12 e 25. Então, 12 vezes 25. Então, o 12 é 10 mais 2 e 25 é 20 mais 5. O que eu vou fazer? O 10 ele tem que multiplicar tanto por 20 como por 5. E o 2 tem que multiplicar por 20 e por 5. Então, aí, olha só, quanto que é 10 vezes 20? 200. 10 vezes 5? 50. Agora, eu troquei as cores aqui, tá, gente? Na hora de fazer a multiplicação. O que era para ter feito de azul, eu fiz de vermelho. Então, vamos lá. 2 vezes 20, 40. Porque é mais fácil fazer as multiplicações com números exatos. E 2 vezes 5, 10. Agora é só eu somar. 200 mais 50 dá 250. Mais 40 dá 290. Mais 10, quanto dá? 300. Vamos conferir aqui essa conta aqui que a gente não fez? Essa soma? Aqui tudo dá 0. 5 mais 4, 9 mais 1, 10. Sobe 1 aqui em cima, 2 mais 1, 3. Certo? E eu acho muito mais fácil fazer pelo algoritmo usual, mas aí já é uma preferência minha. O que eu faço? Eu tenho o primeiro fator, o segundo fator e vou ter o produto. Então, o nome das partes da multiplicação são fatores e o resultado é produto, certo? Então, eu vou multiplicar o primeiro fator vezes o segundo fator. Como que eu faço isso? O 25 representa quantas horas ela fazia por semana. E 12 é a quantidade de semana que ela trabalhou. Como que eu vou fazer essa conta? Tenho desenho em unidade, certo? Eu faço 2 vezes 5 dá 10. Ponho o 0 aqui, subiu esse 1zinho aqui em cima, certo? 2 vezes 2, 4, mais 1 que subiu 5. Até aí tudo bem. Agora eu vou multiplicar a dezena. O que eu faço? Eu elimino essa casinha da unidade, tanto colocando um 0 como colocando um sinal de mais. Tanto faz, fica a critério de vocês. E aí eu multiplico a dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E agora eu só vou somar. 0 mais nada, 0. 5 mais 5, 10. 2 mais 1, 3. Eu prefiro fazer conta assim, certo? E eu vou passar várias continhas para vocês fazerem assim. E agora, para eu conferir, eu só mudo a ordem dos fatores. Eu coloco 12 em cima. Então, aí eu faço 12 vezes 25. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Elimino a casa da unidade. Daí, eu gosto de colocar o mais, porque eu não me perco. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2.
somo tudo e o resultado tem que ser igual, certo? E a resposta é, se a pergunta é quantas horas ela trabalhou nesse período, a resposta tem que ser ela trabalhou nesse período 300 horas. Certo? E agora, as próximas atividades, elas são basicamente a mesma coisa. Aqui no caso eu tenho uma disposição retangular de árvores, que são 4 linhas e 5 colunas, eu tenho que descobrir quantas árvores eu tenho aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar. Se é 4 linhas e 5 colunas, eu vou simplesmente multiplicar 4, que é a quantidade que tem aqui, vezes 5, tá? Por exemplo, se tiver fileira de qualquer coisa e tiver em forma retangular ou quadrada, e tiver 10 de um lado, 5 do outro, enfim, é só eu multiplicar os lados, tá bom? Então, qual que é o número total de árvores? É só eu fazer 4 vezes 5. E quanto é 4 vezes 5? 20. Então, quais são as multiplicações correspondentes a essa situação? Eu posso fazer 4 vezes 5 ou 5 vezes 4. Então, é 4 vezes 5 ou, né? Não tem muito segredo, tá bom? Então, eu posso até vir aqui e contar, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? Então, é 5 vezes 4 ou 4 vezes 20, tanto faz. E se fossem 12 linhas e 11 colunas? Então, é a mesma coisa. Se eu tenho 12 de um lado e 11 do outro, eu só vou fazer 12 vezes 11. E não tem segredo, gente. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Elimino a casinha da unidade, né? Que eu já multipliquei, eu já não multipliquei minha unidade, agora eu vou multiplicar a dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somo tudo e deu 132. Então, a resposta é 132, ok? Sem probleminha, né? Agora, nós vamos ver a questão das possibilidades. O que são as possibilidades? É quando, por exemplo, eu tenho... vamos ler o exercício. Uma lanchonete oferece 3 tipos de lanche no pão de forma: queijo, frango, patê e berinjela. E 4 tipos de suco: laranja, uva, morango e acerola. Quantas são as possibilidades de escolha de um lanche e um suco? Então, olha só. Quantos lanches eu tenho? Quantos tipos de lanche eu tenho? 3 tipos de lanche. E quantos tipos de suco? 4. Não tem segredo, gente, é só multiplicar. Tá bom? Então, aí, é só a gente... aqui tá pedindo pra gente completar essa tabela. Então, aqui eu tenho, ó, os lanches de queijo com laranja, que vira QL, QU, queijo com uva, QM, queijo com morango, e provavelmente aqui a gente coloca o quê? QA, queijo com acerola, certo? Aí, o do frango é o F do frango e o L da laranja, o frango e a uva, certo? Completem toda a tabela. O do patê, PL, PU, PM, PA, certo? E se fossem 9 tipos de lanche e 7 tipos de suco? Se eu tenho 9 tipos de lanche, eu multiplico por 7 tipos de suco. Façam a conta e coloquem o resultado, ok? Não tem segredo. A gente também vai fazer bastante atividade de proporção, de possibilidade. E a questão da proporção, gente, é super tranquila também. Por quê? Aqui, ó, 3 voltas deu 160 metros. Então, 6 voltas vai dar quanto? Eu tenho que pensar o seguinte: que número vezes 3 dá 6? 2. Quer dizer que 2 vezes 3 é 6, certo? Isso quer dizer que eu estou dobrando a quantidade, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar 160 e multiplicar por 2. No momento que eu multiplicar 160
por 2, meu Deus, tá difícil hoje. Eu vou descobrir a quantidade de 6 voltas. Por quê? Porque 6 é o dobro de 3. Então, para eu saber quantos metros darão, é só multiplicar o 160 por 2, certo? E aí, é só fazer 2 vezes 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Certo? Escrevam a resposta. A gente não tem segredo essas atividades, tá muito tranquilinha. E as últimas atividades que nós vamos fazer é essas aqui da página 82. A gente tem que fazer essa tabelinha de multiplicação, que eu vou só explicar para vocês como vocês vão preencher e vocês vão preencher sozinhos. É só eu multiplicar. 7 vezes 6, quanto é? Quanto é 7 vezes 6, gente? 42. Certo? 7 vezes 7, 49, tá preenchido. E 7 vezes 8, quanto é? Vocês vão colocar o resultado. É só eu multiplicar. Então, se aqui tá o 7, o 8, aqui eu tenho que pôr o 9 e aqui o 10, tá bom? Então, olha lá, 10 vezes 6 é 60. E 10 vezes 7, 70. Tá bom? Então, aí é só vocês realizarem as multiplicações. Combinado? E aqui na perguntinha 6, ó, a 7 a gente não vai precisar fazer, tá bom? Vocês vão efetuar cálculo mental. Todos os números terminam em 0. Então, quando eu tô multiplicando por 10, é só eu pegar esse número e colocar um 0. Se eu tô multiplicando por 100, eu pego esse número e acrescento 2 zeros. Por 1000, eu pego o número e coloco 3 zeros, tá bom? Por 10.000, e assim vai, tá bom, gente? Já deu pra entender. Aqui no 45, a mesma coisa. 45, eu acrescento quantos zeros tem? 1. Ah, isso só vale quando é 10, 100, 1000 e 10.000. Quando muda o tipo da conta, não tem jeito, tá? Por exemplo, aqui no 12, aqui eu já tenho que pensar direito na minha conta, tá bom? Eu tenho que multiplicar 12 vezes o 4 e depois, ao final, eu acrescento os 2 zeros, tá bom? Posso fazer 12 vezes o 4, que vai dar 48. E ao resultado, eu acrescento os 2 zeros, que estão aqui no 400. E ainda 4.800. Porém, eu aconselho vocês a fazerem conta por conta, tá bom? Então, aí vocês vão tentar realizar esses cálculos mentais. Aqui também, ó, eu pego o 0 do 2, pego o 0 do 3, do 30, e multiplico 3 vezes 2, que dá 6. E aí, eu obtenho 600. Tranquilinho, né, gente? Bom, turma, então vocês vão fazer até a atividade 6, tá muito tranquilo essas atividades. E não hoje, para não sobrecarregar vocês, eu vou passar bastante atividade de multiplicação, proporção, tá bom? E possibilidade, para vocês ficarem craques nisso. Combinado?